E eu estava andando pela Paulista e me chamou a atenção um brilho muito diferente no céu. E eram duas naves, Guru. Uma no lado leste e outra no oeste. Mas gigante. Eu sou quase uma cética nesse negócio de naves. Mas eram duas gigantes, duas bolas. Assim, elas eram redondas, tamanho de um estádio de futebol. Imaginando que da onde eu estava enxergando, então elas são muito maiores, né? Porque tem o golpe de vista da distância do céu. Então elas eram muito grandes e não tripuladas. E elas emitiam muitos sinais. Sinais de cor e sinais de raio. Acabamos de instalar duas novas estações de comunicação com todos os seres multidimensionais, com tudo aquilo que é fora do planeta Terra, e ela tem esse poder de emitir vibração. Eu perguntasse como que a gente então vai se comunicar com eles. Basta que você realmente entre na frequência. Antes de eu falar isso, só para quem caiu de paraquedas, Suzy, há quantos anos que você já está trabalhando com isso? Vamos às suas estatísticas antes. 40 anos. 40 anos. Isso é um divisor de águas, porque depois de tantas décadas, a gente também aprende a selecionar aquilo que é visão mesmo, né? Aquilo que você acredita que vai modificar algo para nós. Então, 40 anos, Guru. 40 anos nessa... né? E conversando com os mestres, que você sempre fala deles. Então... Conversando com eles há 55, eu tenho 60, eu comecei com 5 anos. Você era considerada louca no começo, com certeza. Ninguém nem acredita. Você nem podia falar, eu acho. Não, a gente não falava. Isso é uma coisa interessante. Mas teve uma fase que eu falei para minha mãe e ela perguntava assim, o que você vê? Aí eu falei de alguns seres e uns não eram tão bonitos. Ela chamou o padre. Isso. Me levava no benzedor e ela falava, não pode, ficava rezando o rosário do meu lado, aí eu me calei, porque eles não me faziam mal. Se eles me fizessem mal, eu teria medo, né? Mas não, eles me faziam bem. Mas aí deixei passar. Mas a única vez que eu falei pra mãe, ela realmente ficou escandalizada. Uau, É só porque eu via uns dragões, realmente eu via uns bichos um pouco, um lobo, eu via uns bichos um pouco diferentes. Você achava que era normal, que todo mundo via? Eu continuo até hoje, Guru, eu não consigo achar que não é normal. Não, normal, mas é que não se acessa facilmente. Não, desculpa, normal para todo mundo, digo, é quase inacreditável, é tão fácil para mim essa vida, Sim. que o que eu mais acho difícil de acreditar é que alguém não consiga acessar. Não consiga ver. É o contrário, é mais ou menos como uma pessoa que tem deficiência na visão, ela falar que ela não enxerga, ela enxerga por outros sentidos, né? Então tudo é possível. Que loucura. Então vamos lá. Você teve uma conversa, aí você explica bem detalhadamente como é que foi, que você teve uma previsão sobre uma coisa que vai afetar não só o Brasil, como o mundo todo. Não é? Isso afeta o planeta todo e foi exatamente essa madrugada. Eu tenho muitas visões, muitas, 5, 10 por noite. E costumo anotar todas elas e ver as que a gente deve passar para frente porque ajuda a pensar. Sim. E aquelas menores que eu guardo para quando eu encontro a pessoa. Tem muita coisa que é particular. Mas essa visão especificamente, eu estava andando normal aqui por São Paulo. Quem me conhece sabe que, tanto em projeção astral quanto fisicamente, adoro andar na Paulista. Eu acho que a Paulista representa todos os povos que nós temos, né? Tem de tudo na Paulista. E eu estava andando pela Paulista e me chamou a atenção um brilho muito diferente no céu. E eram duas naves, Guru. Uma no lado leste e outra no oeste. Mas gigante. Eu sou quase uma cética nesse negócio de naves. Mas eram duas gigantes, duas bolas. Assim, elas eram redondas, tamanho de um estádio de futebol. Imaginando que da onde eu estava enxergando, então elas são muito maiores, né? Porque tem o golpe de vista da distância do céu. Então elas eram muito grandes e não tripuladas. E elas emitiam muitos sinais. Sinais de cor e sinais de raio. E é claro que eu fui procurar o mestre na hora, porque fiquei encantada. Causava, isso é o mais importante, Guru e todo mundo, causava muita felicidade. E eu fui perguntar, eu falei assim, o que são esses dois movimentos? Eles, acabamos de instalar duas novas estações de comunicação com todos os seres multidimensionais. Com tudo aquilo que é fora do planeta Terra. Tem um detalhe depois para falar sobre o intraoceânico. Deixa eu anotar aqui. O intraoceânico, para ele não esquecer. E aí ele falou que eles instalaram duas estações estáticas, uma a leste, outra a oeste, e essas estações estarão emitindo sinais para quem quiser ser contatado. Então, eles não conseguem, nesse momento, tomar essa decisão de fazer uma aparição em massa ou uma intervenção. Eles nem podem. Então, eles tomaram uma decisão diferente. Um pouco fora da estratosfera do planeta Terra, eles instalaram duas estações, você se comunica com a estação e a estação te leva a se comunicar com qualquer ser multidimensional. É fenomenal. Assim, quando eu olhei, eu disse que causou muita alegria,
porque isso finalmente chega aquele momento em que todo mundo fala que vai ter contato em massa. Olha a diferença, Guru. Enquanto a gente aguarda o contato em massa, eles vêm até a Terra, eles estão convidando nós que acreditamos ir até eles. É um convite diferenciado. E ela tem esse poder de emitir vibração. Eu perguntasse como que a gente então vai se comunicar com eles. Basta que você realmente entre na frequência, essa é a frequência que eles mais pediram, na frequência do bem comum. Só isso, uma frequência assim, não falou de fé, de compaixão, de nada disso. Falou, entra na frequência do bem comum, naquele momento em que você diz, o que é bom para mim é bom para todo mundo. É a chave. O que é bom para mim é bom para todo mundo. É a chave e você consegue entrar. Eles te capturam. E aí eles vão levar você, pela sua pineal, a se comunicar com os seres. Vamos para os detalhes que todo mundo, eu também estou curioso. Como eram essas naves, cor, você falou que eram grandes, e esses seres você consegue qualificar em alguma dessas linhagens ou não? Dessas que nós conhecemos, Grey, Sirianos, ou uma coisa que só você viu? Eu consigo. É Andromedana. Andrômeda é uma das que mais entram em contato conosco para a consciência. Né? Porque os sirianos é inteligência, os arcturianos é saúde, os andromedanos é consciência. Então é exatamente isso. Então eram andromedanos. As naves não estavam tripuladas, mas o mestre que eu fui conversar é andromedano. Tinha características de cores vermelhas ou não? Isso. Não, ela era prateada. Tudo prateado. Tudo prateado. Assim, chama a atenção pelo brilho da prata. Prateado, e talvez porque o prateado é o mais fácil de camuflar para cima das nuvens. Elas eram todas prateadas, mas o que chamava a atenção era a emissão de cor. De pouco em pouco, um pulso de uma cor. Era verde, azul, vermelha, amarela. Verde, azul, vermelha, amarela e branca, isso mesmo. Eram nessa ordem as 5 pulsos, um atrás do outro, assim, ficava emitindo mesmo pulsos de luz. É quase um código Morse. É um código Morse. E onde exatamente você teve essa visão em projeção? Você falou da Avenida Paulista, mas não tem a ver com a Avenida Paulista, ou foi lá? Não, foi na Paulista aqui, estava andando nela, fiquei andando. Isso em projeção? Em projeção, você essa madrugada. Em que parte ali? Mais para Consolação ou mais para o final dela lá no Paraíso? Eu sempre acho que o grande portal está no MASP. No MASP? O grande portal está no MASP. A gente já viu quem foi que já veio no programa de vocês falar sobre esse portal. Já teve isso. Sim. E antes dessa pessoa falar, eu já tinha visto o portal. O portal está atrás do MASP, lá embaixo naquela praça. É especificamente ali. O vão lá embaixo, vale ali, tem um viaduto na frente, sim, né? Ali naquele parque, ali tem um portal poderosíssimo. Ali é dali que eu estava passando pela Paulista, eu vou atrás embaixo do MASP, costumo fazer isso com muita frequência fisicamente. Eu vou ali no murinho e fico olhando lá embaixo, porque ali tem um portal poderoso. Caramba. Aí você faz isso fisicamente mesmo, você aproveita. Fisicamente também, vou lá, aproveito para ir ver esse portal. Qual que é a diferença, para quem não consegue acessar, da fisicalidade, aqui ó, o Guru aqui sou eu, tô físico, e a projeção astral? Então você tá andando na Paulista. Então você tá a maioria das pessoas, mesmo quem não conhece São Paulo, já viu pela televisão um pedaço. O MASP é aquele, né, que tem as colunas, assim, que não tem nada embaixo, né? Ele é vermelho, vão livre, gigante, muito interessante. Se eu tô fisicamente lá, tem peças de artes, e na astral, como é que é? É igual, é diferente, tem outras pessoas, só pra gente entender, porque eu talvez não acesse tão fácil assim. No astral, ele é igual, mas é mais intenso o movimento. Tem mais... Guru, cada pessoa carrega pelo menos 6 espectros com ele. Ele pode ser espírito, pode ser ser multidimensional, pode ser mestre, pode ser anjo. Cada pessoa tem em torno de 6 espectros espirituais ao redor dela. Isso é um número que a gente também conversa muito entre os esoteristas. Então, quando você está em projeção astral, você vê esses 6 ao redor das pessoas. Então, multiplique por 6. Se tiver 1 milhão de pessoas, são 6 milhões a 7 de seres caminhando. Ela fica mais crowded, mais povoada. É impressionante e é bonito de ver. Assim, sabe aquele movimento de peixinho, que eles não se batem? É igualzinho, todo mundo vai caminhando, vai permeando os campos. Quem dera, eu sempre tive esse desejo, que as pessoas pudessem ver, não é ir lá ver tudo na Paulista, mas ver ao redor dela o que tem. Ao redor de cada pessoa acontece um mundo único. Ao redor da pessoa tem teu anjo da guarda, tem os
infelizmente, às vezes o obsessor, tem a matéria densa, tem a matéria sutil, tem o seu mentor, seus protetores, tem o que está ligado à sua sintonia de fé, teus ancestrais, tem muito. Então, tem pessoa que chega a ter até 15 espíritos ao redor. Não tem como andar sem um espírito, não tem. Você não anda sozinho, não, é um composto. Então, quando você vai numa projeção astral assim, se tiver 3 pessoas, você vai estar vendo 24. 24 a 25. Se tiver uma pessoa, você está vendo 7 a 8. Sempre vai ampliar. Caramba. E é um mundo completamente diferente, né? Ali a parte espiritual tá acontecendo na projeção e tal. Mas esse mundo espiritual que a Suzy tá falando do MASP, o MASP, vamos dizer, o MASP astral, ele interfere no real ou não? São mundos totalmente diferentes, assim. Uma coisa é lá, outra coisa é aqui. Essa pergunta é maravilhosa. Quando eu vejo o astral ali, o MASP não existe, é só um vão. Porque ele está no físico, não está no astral. Até porque se olhar como é um museu de arte e muita gente visita, não teria como falar assim, ele é um deslocamento espiritual. Não tem motivo. Não é um hospital, não é uma colônia. Então ele não tem um deslocamento espiritual. Tem casa que a gente olha que tem, logo acima, quando tem um deslocamento espiritual desse, como as colônias, logo acima do local que você está falando, você vê o duplo. Tem a mesma, no MASP, se tivesse, teria a mesma construção, mas normalmente sem paredes. É isso que me chama a atenção. Eles ficam extensos, tudo se multiplica no mundo astral. É grandioso. E causa uma sensação, como essa visão especificamente, eu voltei com uma alegria. Que há tempo eu não vi, acho que é a satisfação de falar assim, a gente está sendo guiado, a gente está sendo cuidado, de alguma forma. Mas no astral também você não tem peso, você anda leve, assim, se você der um salto, ele dá um salto de 500 metros, você sai de um lugar para o outro, então o astral você tem mobilidade. Você perguntou quando está no físico, quando está no físico tem que levar o corpo, né? Tem que arrastar o corpo junto, arrastar, cansado ou animado, correndo ou andando, você tem que arrastar o corpo. No astral, o corpo físico ele não oferece peso nenhum. A ciência não prova nada dessas coisas de naves. Parece que assim a coisa está se estreitando num nível. Vai ter até um programa essa semana no Paranormal com o Henri Lodakos, vai trazer a questão que pegaram um objeto imenso que ninguém já sabe esconder. Tem essa esfera de Buga também que estão falando muito. Então, vamos cravar aqui qual foi a previsão para deixar bem claro da Suzy. É a questão de quem tiver vibrando positivo no bem comum, o que é bom para mim é bom para todo mundo, e consegue entrar na vibração. Entrou na frequência, eles conseguem te acessar e fazer a ponte. Eu disse que, né, pessoal, falei pro guru, inclusive, quando cheguei, é a Dragon Crew do astral. Porque hoje nós temos uma que está de ponte ali perto da Lua, né, da SpaceX, fazendo esse trabalho da gente poder chegar em Marte, que é o que eles estão procurando. E essa é mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo princípio. São grandes naves que vão fazer a ponte para a gente chegar a outras dimensões. Dimensões fica complexo da gente tentar... realidades, talvez. Para outros povos. Outros povos, porque... Então, assim, vamos traduzir isso para ficar fácil para todo mundo. Esse programa tem grande audiência para as pessoas entenderem o que vai acontecer. Porque, assim, eu participo desse mundo místico desde que eu nasci, a Suzy também. Então, ela tem larga experiência. Mas vamos falar o que de fato vai mudar pro povão que está assistindo, né? Porque as pessoas, poxa, que legal isso, mas vamos se conectar com os extraterrestres, com os andromedanos, no caso, que com certeza tem uma organização mais fluida do que qualquer lugar da Terra. Vamos pegar a Suíça, que é um lugar assim super organizado e tal. A Suzy foi para a China também, que é um lugar que em poucos anos super se potencializou, né? E o que de fato você poderia falar para as pessoas na prática, o que significaria nós, seres comuns, se conectarem com os andromedanos? O que você acha que vai melhorar nas nossas vidas? O primeiro passo é que você sai do muitos chamados, poucos escolhidos. Agora todo mundo está sendo chamado e você se escolhe. Essa é a mudança. A primeira. E a segunda é que todas as pessoas que eles conseguirem se comunicar mais de perto assim, vão ter expansão da consciência. A danada da expansão da consciência que a gente tanto fala. Eles vão provocar isso. Seria como você nunca ter escrito e de repente você está em 1 ou 2 dias diante de um professor que te ensina a escrita.
É isso, eles vão ensinar um novo caminho, um novo modo de vida, e esse é o grande convite, né, da transição planetária. O grande convite é, você tá afim mesmo? Por isso que, olha a chave, hein? O que é bom para mim é bom para todo mundo. E o grande convite é esse, vamos mudar o planeta, independente do que o outro acredita ou eu acredito, ou não muda mais o planeta. Nós estamos no influxo. Eu lembro, eu sempre tive esses números, eu via a Mônica de Medeiros falando para vocês do equilíbrio do mundo, né? Que em torno de 18% a 20% está na luz, 18% a 20% está literalmente na sombra, e que esses 60%, 64% vai equilibrar, né? Para o lado que eles forem. É a grande chance nossa de equilibrar para o lado da luz. Pro lado da luz. É a grande chance. Eles pretendem atingir pelo menos mais 20%. Do 20% que tem na luz, se a gente conseguir mais 20 e levar 40 para essa luz, a luz ela é fraternal. Ela é compassiva, fraternal, ela é pacífica, ela não tem guerra. Então, se você levar mais 20 por 40%, você desequilibrou a sombra. Porque 40% de luz é muito superior aos 40% que vai sobrar na dúvida e os 20% da sombra. A gente precisa deslocar. Esse é o trabalho deles, vai ser deslocar essa massa para a consciência. Vai ser muito bom, vai ser Vai ser. Finalmente, eu não imaginava que o Henry Lodakos ia fazer esse programa que você falou. Vê só, grande amigo. Quinta-feira vai ser muito legal. Não contei para ele, a primeira pessoa que eu conto é o Guru sobre isso, mas eu fiquei muito feliz porque é isso mesmo, ele vai vir falar sobre essas instalações. E ela não se instalou essa noite, eu vi essa noite, então eles já vem preparando essa instalação. Uma outra coisa que pode mudar um paradigma muito grande, Guru, que são as arcas, que são tão faladas. Acho que as arcas, a Helena Danante fala bastante. Tem vários que estudam essas arcas instaladas no planeta. Tem uma em Poços de Caldas, que é mais famosa no Brasil. Mas essas arcas nunca foram acessíveis porque elas estão muito dentro da Terra. Agora, eles deram para nós a opção de estar com algo que não precisa cavocar terra para achar. Então, essa é uma mudança de paradigma muito grande também. E é bom. Enquanto tudo que a gente pensava tinha que cavocar a terra, quem não conhece, acho que dá para dar uma pesquisada sobre arcas dos extraterrestres e vai ver, o assunto é fascinante. Mas, segundo eles, há muito tempo atrás foram instaladas essas arcas para na transição elas virem à tona, né? Mas elas estão em áreas de preservação permanente e muito fundo na terra. Precisaria de uma exorbitância de dinheiro para cavocar com segurança para a terra. Então, as arcas vão ficar onde estão. Mas eles puseram os 2 novos polos. Nossa, agora estou curiosa para ver o que o Henry vai falar. Vai ser legal. Sem a gente ter se conversado, hein? Depois o pessoal vai cruzar, nós dois. A gente faz muito isso. Cruzamento de informações, igual a polícia, a gente entrevista um monte de gente e cruza as informações para chegar num veredito final aqui. Muito legal. Então, eu vejo muitas pessoas com pouca esperança na rua. Você vai nos ônibus, metrôs, grandes cidades principalmente, pessoas muito tristes. É chegada a hora. Os grandes médiums, o que são os médiums? Como esse programa vai dar muita audiência, às vezes as pessoas nem sabem do que a gente está falando, quem é a Suzy, quem é o Guru. Porque vem ali e fala, quero ver o que eles vão falar. O médium é a pessoa que intermedia entre a Terra e o céu. Vou falar de uma forma lúdica, né? E ela consegue antever as coisas. Isso é usado nos Estados Unidos, na Europa e principalmente no Brasil, que é um dos países mais místicos. Na Índia, nem se fala, então. Então, o médium é isso. E a Suzy Maria é uma excelente médium, né? Que ela antevê muitas coisas que acontecem. Então, ela está cravando aqui, se você fizer o bem, você vai se conectar com essas 2 naves andromedanas e aí a sua vida vai melhorar. Porque eu vejo muita gente falando assim, não adianta trabalhar porque a minha vida é sempre ruim. O sistema está apodrecido, de uma certa forma. No planeta, não tem ninguém totalmente feliz no planeta todo. Exatamente. Mas sabe o que isso é bonito? A gente sabia que antes de melhorar, dá uma piorada. Então, essa busca por preenchimento que todo mundo tá, porque tristeza... Nós sempre tivemos, eu penso na época da escravidão, eu penso na época medieval, que a vida não valia nada, na época das guerras. Então, nós temos momentos em que a população toda fica triste, sem esperança. E depois sempre vem um racha no que é ruim e começa algo bom. Eu acredito que é isso, nós estamos no final, assim, de falar não dá mais para essa guerra interior. E a gente vai conseguir dar o salto. Sou muito positiva com o planeta, muito. Mas... infelizmente, essa piorada vem da psicosfera. Tem 2 motivos dessa piorada, Guru e pessoal. O primeiro é, a sombra não vai entregar o pirulito fácil assim. Não vai.
Eles estão há anos comandando a Terra, enquanto prova e expiação, o comando é do mal. Sim. A sombra não vai entregar tão fácil assim. Então eles estão esperneando, eles estão lutando, eles estão fazendo de tudo. Esse é um ponto. E o outro ponto também que dá essa tristeza é porque a psicosfera, quando vem uma mudança muito grande, ela causa muito medo. Então as pessoas têm medo. Me lembra, eu com as minhas passagens bíblicas, Moisés quando estava passando no deserto, com aquele 1 milhão de pessoas, né, de hebreus buscando a terra prometida, chegou um momento que eles estavam tão cansados, tão desanimados, que eles se reuniram, os chefes com Moisés, e falaram, era melhor ser escravo. Você vê o medo que tem, e se chegar lá e não tiver a terra prometida? E se não tiver alimento, e se não tiver água, e se meus filhos morrerem? Então o medo, ele causa isso que está hoje no planeta. Então, de um lado, a sombra não quer soltar o pirulito e do outro lado, o medo causa isso. E o que a sombra faz? Por onde que ela entra? Pelo medo. Sempre. Pelo medo. Ela põe um pavor. Agora teve lá as ameaças de tsunami, né? Eu até vi a chamada, me chamou a atenção. Tsunami, ondas de 3 metros. Tsunami, as ondas têm 50 metros. Então, é para causar pavor. Eles estão usando muito a mídia, usando muito a internet, infelizmente, para causar esse terror. Eu lembrei também que muitas pessoas falaram, quando nós estivemos aqui falando dos 3 dias de escuridão, acho que eu tive aqui com o Marluz, né? No Paranormal. E não, foi com o teu programa que nós dois falamos, foi no teu, na Alegria de Viver. Aí e alguém escreveu até, falou assim, mas vocês causam pânico. Eu disse, não, escute até o final. A gente tá falando que não tá bom, mas que não fica do jeito que tá. Vai ter que melhorar. Eu penso que nós estamos num poço e que essa turma da luz, gente, multidimensional, extraterrestre, anjo santo, espírito, para mim é tudo a mesma categoria. É categoria fora da Terra. Fora da Terra é extraterrestre. Não está na Terra, é extraterrestre. Então essa categoria fora do ambiente da Terra, eles estão lutando muito para essa evolução que a gente está fazendo. E eles falam que, apesar de ter um momento que parece que o planeta está nesse poço, que pode vir tanta coisa difícil, mas que a corda está na mão deles, tá? Eu acho que essa é a esperança que eu tenho. Os mestres sempre... Mas isso, olha, eu era pequenininha, eles falavam, pode acontecer o que vocês quiserem. A corda está na nossa mão. Quando a gente achar que não dá mais, a gente puxa. Então, a humanidade não... Primeiro que a humanidade não vai se acabar. Não acredito em Terceira Guerra Mundial, mas não acredito, nunca acreditei, nunca ouvi deles sobre isso e sou muito positiva sobre a gente vencer todo esse momento. E eu acredito que a luz vai vencer, sim. Vai vencer com certeza. Então vamos caminhar agora, boas esperanças aí.